Fala, fala galera! WF Cash, Fé e Empreendedorismo. Estamos de volta com um episódio maravilhoso. Estamos recebendo aqui o nosso irmão Ian, tá? Que tem uma história bem legal. Mas antes disso, você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, ainda não compartilhou, ainda não assistiu nenhum episódio, WF Cash, Fé e Empreendedorismo andam junto lá no YouTube. Se inscreva, manda pro vizinho, manda pro empreendedor que está precisando ouvir uma história bem legal para que isso se motive. Então, vamos lá, WF Cash no YouTube, se inscreva no nosso canal, beleza? E agora, vou apresentar aqui o nosso irmãozinho Ian Kaique Matos Moya. Falei certo o nome? Mesmo. 22 anos, noivo da Natália, que está ali por trás, tá bom? Também, que tem 22 anos, certo? Ainda não tem filho. Começou a empreender desde os 12 anos, tá? O ramo que ele atua hoje é a hamburgueria, a Extremo Burger Delivery. Falei certo, não errei. Então, Ian, se apresente aí, meu irmão. É com você agora. Primeiramente, meu agradecimento por estar participando aqui desse podcast. Eu tenho certeza que muita gente vai aprender aqui com todas as coisas que eu já passei. Já vendi pipa, já fiz de tudo. Vendi chopp, já vendi na escola. Então, o que a galera vai receber aqui, eles vão falar, eu já fiz muito isso. Então, vai ser muito bacana. Então, nos conte, quem é o Ian? De onde o Ian vem? Aonde o Ian está e para onde o Ian quer ir? O Ian, depois que ele teve a reviravolta no começo do ano todinho, desde o começo do ano pra cá, que foi quando eu entrei mais pra igreja, eu falo que eu sou filho amado de Deus, primeiramente, pra dizer quem é o Ian, o que ele faz, todas as coisas que o Ian já fez. Então, primeiramente, eu sou filho amado de Deus, tenho Amém. 22 anos, tenho a Extremos hoje e tem muita coisa pra a gente conquistar ainda, fazer. E Ian, nos conte aí, você é de Belém do Pará, de onde você é, sua família é daqui, de onde você vem? Sou aqui de Belém mesmo, na verdade, eu nasci em Belém, mas eu moro em Ananindeua. Então, moro em Ananindeua, a gente começou o negócio lá, e aí a gente vem desenvolvendo o trabalho por lá, para depois vir aqui para Belém também. O Ian, junto com a sua noiva, Natália, estão à frente da Extremo Burger. Isso. Há 3 anos. Vai fazer E 3 de anos. onde, pode nos contar de onde vem essa ideia de trabalhar com alimentos, no caso hambúrguer? Vocês têm alguém na família que já trabalha, foi influenciado por alguém? Como começou a história do Ian na Extremo Burger? Foi uma história bem comum, na verdade, porque no tempo eu tinha uma empresa de aluguel de brinquedos, pegava o carro do meu pai e saía alugando os brinquedos para todos os bairros, Guamá, Terra Firme, Juruna, Cidade Nova, Marituba. Então, eu alugava muitos brinquedos. E aí, chegava o momento dos finais de semana que o carro, ele era um pouquinho antigo, velhinho, ele dava prego. E aí o carro parava. Final de semana, sexta-feira, o carro parava. E aí, eu era tudo certinho, documentação, no contrato, a pessoa me mandava foto, me mandava a entrada, e eu deixava tudo certo. E quando acontecia um problema que eu não tinha o controle, eu ficava frustrado, porque o cliente ficava frustrado. Imagine, a pessoa se programa para o aniversário de 1 ano da filha dela, e aí o cara do brinquedo não vai. Caraca. Olha o estresse que causava, tanto na pessoa quanto para mim. Então isso me frustrava demais. E eu falei, chegou um momento que eu tava já querendo desistir, porque o carro dava problema praticamente todo final de semana. Entrava dinheiro, aí eu falei, eu tô com dinheiro na minha conta. E aí quando eu tava todo feliz, aí o carro, dava problema. Só que eu gastava mais dinheiro. E quando eu ia consertar, eu não ia consertar num conserto que era tudo certo, era sempre num gambiarreiro. Então, o gambiarreiro sempre dava um problema. Já tinha data definida para dar problema de novo. Ele já tinha o salário dele definido ali por mês, quanto é que ele ia ganhar da gente. Então, teve um momento que eu já estava muito estressado e a gente estava crescendo muito. A gente estava ficando já era praticamente referência nas redes sociais, com aluguel de brinquedo, pula-pula, casinha de bolinha, decoração. E aí, chegou um momento que o carro parou. O motor do carro parou, bateu o motor e eu não vi mais solução, porque tava dando uns 5 mil de conserto.
Mas, Ian, estava dando certo o negócio de Tava vocês, dando certo. certo? Tinha algum motivo, por exemplo, para vocês não conseguir adquirir um novo veículo ou até fazer, na verdade, uma reforma mesmo que valesse a pena? Não teve essa oportunidade? Por que eu estou falando isso? Até para te responder. Porque o que eu vejo em alguns negócios? As pessoas começam com o negócio, tá? E o negócio vai melhorando. Só que ao invés dela reinvestir o valor que está ganhando, ela já começa a fazer outra coisa. É o que eu sempre falo, cara, quando eu comecei meu negócio, tudo que eu ganhava, banco, 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 e era só pagando boleto, boleto, boleto e melhorando. Cara, eu tô sem sacola, então vou fazer uma sacola legal. Ah, eu tô sem isso, então vou fazer isso aqui melhor. Ah, eu trabalho com isso aqui, mas eu posso melhorar esse material. Então eu sempre reinvestia. E aí as minhas coisas foram funcionando. Então, nesse caso, não dava para reinvestir, ou, por exemplo, era um negócio do seu pai, ou não era a visão do seu pai essa? Era, o negócio eu investia. Eu comprava brinquedos, reformava, porque tinha as manutenções do brinquedo que tinha para fazer, então tava nessa progressão. Só que eu não comprei um carro porque eu era de menor ainda, tinha 17 anos. E aí eu não quis comprar o carro porque ia ser no financiamento do nome do meu pai, ele não quis e tudo. Aí eu falei, cara, vou parar. Ah, mas o negócio era do seu pai ou era seu? Era eu, os brinquedos, ele tinha um pula-pula e uma casinha de bolinha. Aí eu fui comprando outro pula-pula, outra casinha de bolinha, fui comprando decoração, fui comprando tudo. Então vocês eram Entendeu? sócios, digamos. Não, eu trabalhava sozinho. Ele era dele, mas estava jogado lá em casa. Então eu peguei e falei, opa, eu vou começar a começar a movimentar isso Tu tinha aqui. quantos anos na época? Tinha 16. Tinha 16 no tempo. E E aí. por que essa ideia de trabalhar? 16 anos a galera tá querendo jogar bola, querendo fazer outros esportes, mas não, hoje a galera não quer saber trabalhar. Por que essa vontade de trabalhar? Tu queria ter o teu dinheiro, queria Eu comprar... sempre, desde os 12, eu já procurei alguma coisa para fazer. Porque meu pai não tinha muitas condições de, olha, pai, tem 20 reais, tem 30 reais, ele não tinha. Então, já que ele não tinha, então eu vou procurar alguma coisa para fazer. O que a gente fazia lá perto de casa? A gente apanhava a acerola no quintal do vizinho, que a gente vendia pro próprio vizinho a acerola. Então, era muito engraçado, porque a gente pegava, todo mundo se reunia, pegava acerola, pegava jambo, pegava tudo. E vendia pro próprio vizinho, porque às vezes ficava com preguiça de apanhar lá no próprio quintal dele. Vendia para ele, fazia pipa, desde menor, fazia pipa, vendia pros meninos. Os meus clientes eram os meninos mais novos que eu. Porque os mais velhos eles chegavam assim e falavam, o Ian só vende por mais novinho, porque a pipa dele é toda torta. Aí os mais novinhos que compravam. Então foi chopp, foi pipa, tudo eu fazia em casa. E aí quando veio o momento dos brinquedos, eu via que estava começando a crescer. E aí parou, o carro parou, não funcionou Não mais. tinha como levar? Não tinha como, pra onde eu ir. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar empréstimo, vou pegar cartão de crédito? Eu falei, não vou fazer isso, eu vou parar. Parei e comecei a estudar para concurso público. Fiquei 1 ano estudando para concursos militares. Minha irmã ela é concursada, então eu falei, cara, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar. Quando eu fui vendo, eu falei, fui começando a falar, eu vou fazer concurso, mas eu vou empreender depois do concurso. Com o concurso eu vou empreender, vai ser uma segurança o concurso. Só que aí começou a chegar as publicações do Marketplace, tráfego pago do pessoal, faça renda extra. Marketplace que tu fala lá da Assembleia? Não, das publicações, tráfego pago mesmo. Aparece no Instagram, YouTube. Sim. E apareceu uma publicação de um e-book de 10 reais para você fazer renda extra dentro de casa. E eu estava endividado, estava estudando para concurso, tinha montado meu quarto, estava estudando de boa. Só que aí eu falei, cara, eu tô agoniado, não tá entrando dinheiro, queria sair, às vezes dar uma volta. E aí eu vi e comprei o e-book 10 reais. Comprei o e-book, aí eu vi várias formas, 20 formas de fazer renda extra. Aí eu olhei várias formas, eu falei, o que eu posso fazer dentro de casa? Aí eu vi lá hamburgueria. Aí eu fui pesquisar no Instagram, né? Cara, eu não vi nada. O pessoal não tinha um Instagram bem desenvolvido. E no tempo as pessoas já tinham um Instagram já se movimentado, só que no bairro e nos outros bairros também as pessoas não se movimentavam. E eu falei, tá aí o nosso diferencial, a gente vai se movimentar no Instagram, os clientes eles vão postar e vão compartilhar, porque eles vão ver que a nossa rede social vai ser bem engajada e vão fazer com que as nossas embalagens, a gente comprou a embalagem do Saco Craft, seja diferenciada, porque ninguém tinha no bairro.
E na maioria, 80% não tem ainda. Então, eu comprei a embalagem personalizada, a gente foi lá no entroncamento, comprou. A gente experimentou e, cara, foi assim um gosto assim que eu e a minha mulher, a gente provou e falou, melhor hambúrguer que a gente já comeu. Mas e quem foi que fez? Foi eu que fiz o hambúrguer. No começo, Mas tu já gostava de fazer comida ou não? nunca tinha feito comida. Nunca tinha feito um hambúrguer, nunca tinha feito nada. Então, foi uma reviravolta, assim, foi como algo incomum. Que eu, Você atrela isso a quê? Sorte, Deus, a quê? muito a Deus. E olha que eu Ainda. não tinha ainda uma fé muito forte, mas eu agradecia todos os dias. Eu não era da igreja ainda, mas meu agradecimento, quando eu estava estudando lá no quarto, eu olhava para a lua na janela e falei, meu Deus, muito obrigado por tudo. Por tudo que eu estou passando hoje. Pelas dificuldades, por tudo. Porque eu sempre estava agradecendo, mesmo na dificuldade. Meu Deus, muito obrigado pelo que eu estou passando hoje. Eu nunca ficava frustrado, entendeu? Pela E, situação. e olha só para você que tá aí do outro lado que vai assistir esse episódio, pegar alguns trechos do que Ian tá nos falando. Tava endividado, tava estudando para fazer concurso e, cara, mas não é isso, não é isso. De repente aparece um anúncio, ele apostou nesse anúncio, pesquisou sobre esse anúncio e quando ele foi abrir o negócio dele, que foi o que ele acabou de falar, que ele tinha que buscar um diferencial. O que eu vejo muito hoje? As pessoas vão abrir um negócio, vão abrir uma loja, abre igual a de todo mundo. Ah, vão abrir uma hamburgueria igual a todo mundo. E qual vai ser o teu diferencial? E vocês apostaram na Sim, sacola e nas redes sociais porque você pesquisou antes que não tinha ninguém fazendo isso lá no bairro. E isso deu super certo. deu muito certo. Porque aí, eu, no tempo também, no tempo que eu estudava para concurso, eu já sabia um pouquinho de marketing e eu gostava da parte de marketing. O pessoal me falava, velho, tu é muito marqueteiro. Tu faz muito marketing. E aí a rede social foi justamente a gente fazia vídeo de pegadinha, brincava com o pessoal. E em 2 meses a gente a gente começou na cozinha da casa do meu pai. Começou na cozinha da casa do meu pai. A gente foi melhorando, foi usando a geladeira dele, usava a fritadeira dentro da cozinha dele, cara, era muito abafado. E aí a gente foi desenvolvendo, Vocês, avançando. tu fala, vocês começaram, vocês já e sua noiva? Isso, nós Ah, vocês começaram começamos. juntos, vocês namoravam na época. Isso, a gente namorava na época. E isso é bem legal, essa parceria de vocês, né? E também mostrando que eu sempre falo para o empreendedor, não perder as oportunidades. Você está falando que você começou a desenvolver uma forma diferente de abordar o teu cliente, fazendo pegadinhas, né? Que isso que você está Isso, falando, vi. fazendo algo diferente que ninguém fazia. E deu super certo. E eu sempre falo para todo mundo, não é só o produto, é o teu atendimento. Então fique muito perto. Às vezes você pode até errar no produto, mas você não pode errar no atendimento. Tem que ser algo diferente, tem que ser uma experiência. É o que todo mundo, as grandes empresas estão fazendo hoje. É uma conexão, é experiência. É a Então, que o experiência. teu negócio tenha uma experiência com o teu cliente. O importante de tudo é o atendimento. Porque quando o cliente chega na tua loja, no teu negócio, manda mensagem na rede social, no tempo a gente estava ainda está só como delivery. Então, a gente sempre atendeu muito bem os clientes. A gente sempre mandava, todo final de semana, eu mandava uma mensagem, estava todos os dias mostrando meu rosto nos stories, porque isso é muito importante. O empreendedor mostrar a cara dele nas redes sociais. Porque o Exato. cliente está ali, às vezes ele não sabe o que está acontecendo, ele vê uma postagem de um produto, de uma roupa, qual for o negócio. Então, quando o empreendedor mostra a imagem dele, mostra o que ele passa no dia a dia, as pessoas se conectam com aquilo. E elas falam, eu vou comprar daquele cara, olha que bacana que ele postou, muito Exatamente. interessante. Exatamente isso, Ian. É o que eu falo para todo mundo. Pessoas compram de pessoas. Pessoas não compram de empresa. Pessoa compra de pessoas. É o que o teu cliente fez contigo. Quando tu colocou o teu rosto, a tua cara da tua noiva, as pessoas estavam comprando do Ian. Ian, Estavam comprando da Natália. Entendeu? Então não era da Extremo Burger. Extremo Burger vem depois. Não existe CNPJ maior que CPF. é exatamente Entendeu? isso. E Ian, eu queria te perguntar o seguinte: foi assim, a tua maior dificuldade quando tu começou o teu negócio, ou no meio dele, ou inclusive agora? Tu acha a tua maior dificuldade para o empreendedor brasileiro, para o empreendedor, no caso do Pará? O principal a dificuldade é dar o segundo passo.
Porque quando já deu o primeiro, já começou a empreender, já tem cliente, já tem tudo. Aí, para dar o segundo passo, que o segundo passo é o investimento. Porque o investimento, quando a gente vai fazer, a gente fica na dúvida. Eu vou investir 20 mil, 30 mil, 10 mil no meu negócio, 5 mil, não importa o valor. A gente fica com medo de não voltar aquele valor. De falar, será que eu vou me endividar com isso? O que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Então, o próximo passo a gente fica com muito medo. E essa questão acaba mexendo com muita gente. Porque às vezes a pessoa fica ali 10 anos no mesmo negócio, com a mesma coisa e não procura investir. Quando a pessoa não procura investir, ela não vai saber a outra visão do crescimento que ela vai ter. Então, agora a gente está passando por isso pelos investimentos. A gente está investindo, está no ponto maior, 2 vezes maior. E agora a gente está vendo o retorno que isso está nos dando, porque a gente começou no final da linha do bairro, do nosso bairro, no final da linha, no finalzinho. Ninguém via a gente. Essa questão que tu fala, no, por exemplo, teu negócio começou a crescer, começou a desenvolver, digamos, você chegou num patamar. Aí você, opa, agora eu tenho que ir para outro nível. É mais ou menos isso, né? Isso. E como é que tu vê, como é que você entende que você vai conseguir passar por esse outro nível? Eu já estava fazendo um estudo de mercado para os clientes ali, o que o bairro precisa, o bairro tem isso, o bairro tem aquilo, então eu fui vendo as possibilidades, o que eu posso fazer aqui que vai ser diferente, que eu vou mudar aqui, isso aqui vai ser diferente, isso aqui, e não botar um preço muito acima porque está sendo diferente, e a gente pega assim, meu atendimento é diferenciado, não, o atendimento é prioridade, é necessário você ter um bom atendimento, não é diferenciar o atendimento. O atendimento ele deve ser necessário do teu negócio, porque se não atende o teu cliente bem, ele não vai mais voltar. Então, eu vejo muito lá negócios que eu vou visitar, negócios que eu vou comprar. A pessoa não me atendeu bem, o produto é excelente. O produto é muito gostoso. Mas se eu não receber um bom atendimento, um bom dia, uma boa noite, boa tarde, eu fico sentido assim, eu sou uma questão emocional. Sim. A pessoa tá ali trabalhando, eu sei que é chato, às vezes está no feriado, está trabalhando, mas não ter o mínimo que é o atendimento, a educação, isso é o principal, que a gente bate muito. O cliente chegou, se levanta, olha no olho do cliente, isso é muito importante, se cria conexão, não só na internet. Mas como é que vocês trabalham isso? Porque vocês são delivery, então ainda não tem esse contato, ou tem esse contato? A gente tem esse contato quando os clientes vão retirar o pedido. Eles podem fazer retirada lá. Pode fazer retirada. E agora que a gente está no ponto novo, tem alguns que estão até comendo já na própria embalagem, que a gente ainda não comprou tudo. Certo. Então o cliente vai, abre a embalagem, come lá, olha, acabei tudo certinho, aí joga lá no lixo, aí vai embora. Então eles já estão muito ansiosos para a gente abrir o nosso presencial. E quando a gente abrir o presencial, a gente já sabe o movimento que vai ser. Porque a gente já está esperando a quantidade de clientes, os clientes mesmo já estão mandando muita mensagem para a gente. O presencial vai ser no mesmo local onde já é o delivery novo? Isso, 2 pontos agora, o ponto ampliou. A gente se mudou, a gente saiu do final da linha, foi lá pro comecinho de Águas Lindas. Olha só como as coisas mudaram. Depois de 2 anos, as coisas mudaram muito. A gente saiu do final da linha, foi lá para a principal de Águas Lindas, na parte mais movimentada. A gente está com um ponto 2 vezes maior. E a gente aprendeu muito com... A gente tinha 2 pontos, com um ponto que fechou. A gente passou por uma dificuldade, a gente chegou a ter 2 pontos, um em Águas Lindas, outro na Guanabara. E com a dificuldade que a gente teve do ponto da Guanabara, que era o segundo ponto, quando estava funcionando, a gente entendeu tudo o que acontecia, como é para... Mas o que foi que aconteceu, por exemplo, no Guanabara, para fechar, até para ficar de dica para quem às vezes tem esse próprio dificuldade e talvez não está vendo agora. O que foi que aconteceu para fechar o da Guanabara? O que você entendeu? O da Guanabara, eu sempre busquei saber o que poderia acontecer. Então, eu nunca, olha, eu vou investir, não tô nem aí, não sei o que eu vou fazer. Não, eu sempre busquei o conhecimento. O que eu vou fazer aqui? Só que a gente acabou falhando na questão do ponto comercial. Isso é o principal. Ponto estratégico, tu fala? Não, a questão do dono do ponto, como é que é, se tem uma boa conversa, se a pessoa bom diálogo, né? Um bom diálogo. E lá a gente tem muito problema com o dono do ponto. Em qual sentido, sim? Você pode nos falar? A questão da fumaça, da gordura, às vezes dos carros que paravam muito e o cara morava atrás do ponto, entendeu?
E aí tinha uma dificuldade, às vezes acontecia algum imprevisto com os meninos, acabava deixando lixo na frente, aí o cachorro dele rasgava tudo. Então ele foi criando muito, não vou dizer raiva, mas assim, foi criando uma dificuldade entre a nossa... Foi incomodando bastante ele. E aí a gente estava dando muito certo. Nós já tínhamos cliente fidelizado, nós já estávamos com um bom desenvolvimento, e aí chegou o momento que, na hora de renovar o contrato, o aluguel foi para 3 vezes mais, praticamente. Então, foi uma coisa que eu não tive controle. E a gente falou, o que a gente vai fazer? Vai fechar ou vai continuar? A gente falou que vai ter que fechar. Porque a gente não vai pagar um aluguel desse aqui. A gente poderia pagar um aluguel naquele mesmo valor, num ponto muito mais movimentado. Então, a gente... No caso, ele fez questão de triplicar o valor justamente para forçar com que vocês saíssem. Forçar a nossa saída. Porque ele viu que ele estava passando lá, incomodava um pouquinho, e a gente aprendeu muito. Então, quando a gente foi para o segundo ponto, a gente se mudou agora, mês passado, então a gente já foi tendo essa visão já. Essa visão do que as pessoas, do que o dono do ponto, do que a gente passou como atender o cliente presencialmente, porque lá a gente atendia presencialmente. O cliente vinha, recebia o pedido, a gente atendia presencialmente. E aí a gente teve todinho o conhecimento dali. E aí a gente falou, quando a gente for para o segundo ponto, a gente vai melhorar muito mais. Porque é essa que a pessoa precisa ter. O empreendedor que está começando, ele precisa saber o passo que ele vai dar. Porque se ele não sabe, ele fica preso no medo. Ele fica preso no medo. Ele não vou fazer isso porque eu vou ter dificuldade. Você vai enfrentar todas as dificuldades possíveis. Mas você pode nos falar assim, detalhar. Você falou você está reinvestindo, mudando algumas estratégias. Isso. Você pode nos falar quais essas estratégias você tem usado ou vai usar para que você saia desse patamar para onde você imagina chegar? Tenho o que a gente já via. Os clientes já estavam tendo muito pedido. E eu falei, a gente pode fazer mais. E com a nossa contadora, uma pessoa que você precisa. A pessoa que o empreendedor, ele precisa estar em conexão com outros empreendedores, com uma pessoa que ajuda ele a crescer. O ambiente ele é muito importante. O ambiente tanto te eleva para cima quanto para baixo. Vai depender de onde a pessoa vive, o que ela faz, quais as amizades que ela tem. Então, se a pessoa anda no meio do pessoal que não é empreendedora, ela não vai pensar literalmente como empreendedora. Ela pode até ser, mas se ela não andar com os empreendedores, ele não vai pensar como empreendedor. Isso é a grande dificuldade das pessoas. Porque, eu virei empreendedor, eu vou continuar andando com a mesma galera. Cara, você não vai deixar a amizade de lado, vai continuar sendo amigo do cara, mas as amizades ter que ser muito mais de todo mundo empreendedor. Porque você pega um insight de um, você pega um conhecimento de outro, pega um conhecimento de vendas. Eu aprendi muito quando eu fui para a comunidade e eu saí. Então você tá dizendo que o investimento que você está fazendo é em cursos, em metodologia? Isso, em com quem você está andando hoje em dia, mais ou menos isso? Exatamente. Mas eu te pergunto, Ian, para você entender um pouco mais. Tipo assim, o que você está fazendo? Nos conte, por exemplo, o que você está fazendo dentro do seu negócio para mudar? Você hoje mudou de local, você foi para um lugar mais movimentado, um ponto mais estratégico, ok? Mas o que você está fazendo agora para você ser mais diferenciado ainda do que você já estava sendo? O que eu estou fazendo, eu estou aperfeiçoando meu atendimento e a minha conexão. Porque eu parei um pouco mais de me aperfeiçoar só no produto. Só no produto. Eu não foco mais só no produto, porque o que vale hoje é a conexão com o cliente. Sim. Então, eu busco o que eu posso me conectar com o cliente ainda mais. O que eu posso falar? Mandar uma mensagem de bom dia, mandar um agradecimento. Meu amigo, tenha uma ótima semana, um bom trabalho para você, para sua família. Ouvir o que o cliente está falando, Ouvir o que o cliente está falando é o principal. E o que o cliente quer? Porque quando a gente faz um produto para a gente não sabe se realmente aquilo é para o cliente vai querer. Porque a pessoa deixa o produto perfeito, mas deixa o perfeito para ela. Tem que deixar perfeito para o teu cliente. E o que a gente escuta muito é os feedbacks do nosso cliente. Você está ouvindo mais o cliente. É o principal dos nossos clientes. E eu te pergunto o seguinte, os empreendedores têm uma dificuldade, às vezes, quando começa um negócio, por exemplo. Muito empreendedor começa, eu tenho muitos amigos, então meu negócio vai dar certo. Porque meus amigos vão comprar, família vai comprar. Como é essa tua relação, por exemplo, com os amigos, com os familiares?
eles adquirem o teu produto, eles divulgam o teu negócio. Como é essa tua conexão com essas pessoas? Uma mensagem que eu vou passar para todo mundo que quer começar a empreender Passa lá, ó. é não acreditar nos amigos e, infelizmente, na família, porque isso quem vai dar de retorno é todos os seus clientes. Tudo que vai fazer o crescimento são os seus clientes. A sua família vai te ajudar, vai te apoiar, mas os seus clientes que vão ajudar você a crescer. Você não pode estar sempre esperando da outra pessoa mais próxima, de um amigo tão querido seu que vai ajudar você a crescer muito. Não, quem vai ajudar você a crescer vai ser sempre os seus clientes. Eles que vão fazer você se desenvolver, você crescer, você saber o que você precisa melhorar todos os dias para ter um diferencial no seu produto, no seu negócio. Você pode contar, por exemplo, uma experiência sua com algum amigo que você, pô, vai comprar comigo, mas de repente não comprar, ou pedir desconto, ou sei lá, compra no vizinho, mas não compra contigo. Tem alguma experiência assim ou não? Tenho. Tinha alguns amigos, na verdade, próximos. Amigos eu tinha. Nesse tempo eu já tinha poucos amigos. Então, os poucos amigos eles apoiavam, me ajudavam, falavam, ajudavam a reformar, me ajudavam a pintar lá o negócio. Então, os poucos amigos eles me ajudaram muito. Mas os próximos, às vezes, eles passavam com a embalagem do outro hambúrguer, às vezes o entregador passava na frente da nossa loja da concorrência e atendia lá o próximo, o amigo, entendeu? Então, isso eu nunca esperei dos amigos. Eu sempre esperei do cliente. E quando eu pensei dessa forma, as coisas começaram a desenvolver muito mais. E qual era o sentimento que você tinha, por exemplo? Você tinha algum sentimento? Tinha um sentimento de, sei lá, uma... Não é falsidade, né? Mas Fala que tá no seu coração. não é uma coisa que era... Eu via que aqueles amigos que falavam que eram amigos, não eram amigos. Falavam, às vezes elogiavam o produto, elogiavam, mas quando virava as costas, acabava falando mal, falando que estava errado. E algum familiar? Você tem alguma experiência assim? Familiar, não tanto, porque a gente mora longe um pouquinho dos familiares, mas quando eles começaram a conhecer, a gente já foi muito engajado desde o começo nas redes sociais, eles ajudavam, compartilhavam, mas eu entendo muito essa questão familiar, que quando a pessoa quer começar a empreender, isso veio do meu pai, ele me empatou muito, ele falou, como é que tu vai fazer isso? Tá estudando já 1 ano e pouco pro concurso, tu vai largar tudo isso que tu já passou e tu já tá quase para passar no concurso, para tu começar a empreender, começar uma coisa do zero, quer começar uma hamburgueria dentro de casa, então começou a empatar dentro de casa, eu comecei a ouvir dentro de casa, e eu tava na casa do meu pai quando eu comecei. Isso é bem difícil, né? É muito difícil. Então, assim, que sirva de lição para você que tá aí do outro lado, que eu sempre falo, amigo não ajuda amigo, tá? Amigo que eu falo, amigo... Entre aspas, você falou que você já estava um pouco só, já na sua caminhada. E eu falo sempre, empreendedor, ele caminha só. A não ser a tua noiva, futura esposa, que já caminhava com você. Fora isso, não vai ter. O que a gente vai ter, o empreendedor, ele vai gerar novas conexões. Isso. Porque os teus novos clientes podem se tornar parceiros teus e futuramente amigos. E quem sabe irmãos dentro da sua casa. Mas essas pessoas que dizem ser seus amigos no começo, eles não vão lhe ajudar. Primeiro, que eles não vão comprar com você. Segundo, se comprar, vão pedir desconto. E terceiro, não vão divulgar, não vão... vou pegar lá do Instagram, vou colocar aqui no meu story. Não vão. Isso é batata para todo empreendedor que está começando. Muitos se frustram, por isso que eu te perguntei se de alguma forma você se sentiu enganado ou triste com aquelas pessoas, porque a gente se sente, né? A gente espera, queira ou não, nós somos seres humanos, mas você que é empreendedor, você vai abrir um negócio, eu conheço muita gente, meu negócio vai dar certo. Esquece! Porque essas pessoas não vão adquirir os seus produtos, isso é certeza, tá? Então, sim, outra coisa que eu queria te perguntar, você falou sobre Deus. Você está há 3 anos com a Extremo Burger, certo? E você já tinha feito vendido sacolé, né? Isso. Chopp, já tinha vendido pipa, depois foi para os brinquedos, né? E então você já tem até já tinha um pensamento e um entendimento de empreendedor, né? E aí, de repente, você ficou quebrado, devendo, começou a estudar para concurso e de repente começou, de uma certa forma, a pedir socorro. E de repente aparece eu acho que patrocinado,
É um anúncio. Um anúncio. Isso, patrocinado. E de repente aquilo ali abre a tua mente e tu vai lá, estuda, compra o produto. Como começou a tua conexão com Deus? A tua família já era cristã? Tinha algum familiar, algum amigo, a tua noiva? Como é que começou isso? Porque vocês são Qual a igreja que vocês são? Da Batista Reviver. Batista Igreja Reviver. Batista. Hoje você é cristão. Hoje eu sou A cristão. sua noiva também. Também. Então, como é que começou a tua conexão com Deus? Na verdade, a minha família ela é toda católica. Toda. E eu era católico, na verdade. Só que eu não frequentava a igreja. Eu não era bem próximo, entendeu? Eu falava que eu era católico. E aí eu não tinha... Você era aquele católico que não ia pra igreja. Exatamente, entendeu? Então eu agradecia muito a Deus, eu conversava muito com toda a proteção e todos os dias eu agradecia, todos os dias, mesmo na dificuldade. Eu tava com conta, eu agradecia. Eu tava, em todos os passos que eu dei, eu tava agradecendo. Porque quando eu ficava sozinho no meu quarto estudando, era só eu e Deus. Então eu já conversava, já tinha uma conexão ali. Oh, meu Deus, me ajuda nisso, me ajuda nisso. E às vezes até um pedido simples que você pede, meu Deus, me ajuda nisso. Você sendo simples, ele te ajuda. E aí, quando a gente entrou, a gente fez essa reviravolta, que a gente aceitou de Jesus, de fato, para a nossa vida, para o nosso negócio, para o nosso relacionamento, que foi no comecinho do ano. Na verdade, foi no dia 31 de dezembro, no dia que a gente fechou o negócio. A gente fechou a Extremos da Guanabara. 7 horas da noite, quando foi 8h30 mais ou menos, a gente foi passar o primeiro ano novo na igreja. Qual ano? De 2024 para 2025. Agora, vocês fecharam agora, final de 24, a da Guanabara. Da Guanabara. No dia 31. Dia 31 a gente fechou o da Guanabara. Sim. De noite. E tu foi pra igreja? A gente foi pra igreja. Primeira vez que a gente foi pra igreja. Primeira vez? Primeira vez que a gente foi pra igreja. A gente passou ano novo e aí... Mas alguém convidou? Como é que vocês foram? Isso. A nossa contadora, ela já foi bem cristã desde novinha. Então, sempre quando a gente ia lá a gente ia bater um papo, a gente ia saber o que a gente poderia melhorar no crescimento. E ela sempre falava. E eu falava, eu quero saber mais, eu quero me aproximar mais dela. Então, eu já Ela não só falava de contabilidade. Não falava ela só falava de contabilidade. Jesus. Esse que é o diferencial dos negócios também. Não fala só do seu negócio. E isso aí, serve de direção para você que está do outro lado. As pessoas, elas têm alguns pensamentos errados. O cristão, às vezes, ele está indo para uma linha errada. Porque o cristão, às vezes, na igreja, você faz o quê? Eu quero ajudar. Mas ele quer ajudar só se for no púlpito. Não. Falar de Jesus pode falar em qualquer lugar. Eu falo para todo mundo, eu tenho a WF Imports, tenho a Grife WF, tenho meus negócios, tenho podcast, mas toda oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus. Aonde eu tiver, eu falo em todas as minhas orações. Senhor, aonde o Senhor colocar a ponta dos meus pés, eu vou falar do teu nome. Então você que está aí do outro lado, assim, eu não sei como falar, fale no seu serviço, fale no seu trabalho. Fale para o seu cliente de uma forma de boa. Não precisa forçar. Porque nós não estamos aqui para convencer ninguém que Jesus Cristo é nosso Salvador. Mas nós estamos aqui para falar o que ele fez na nossa vida. E o que ele faz. Então foi isso que a tua contadora fez. Ela fazia o trabalho dela, mas ela falava de Jesus para você. O que ela estava falando? O que ela estava fazendo? Plantando a semente. E aí no dia 31, quando vocês fecham a da Guanabara, vocês foram para a igreja? Isso, a gente foi para a igreja. Ela já convidava, a gente já ia para algumas células na casa dela. E aí ela chamou a gente, olha, vem aqui para a igreja hoje, vem comemorar o ano novo, vou estar aqui. E, cara, parece que tudo mudou ali na minha vida. Tudo. Deus já estava te esperando. Na verdade, era exatamente isso. Tudo mudou. E desde o comecinho do ano, né? Foi dia 31 pro dia 1º, desde o comecinho do ano as coisas, tudo foi diferente. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu vou aceitar Jesus Cristo, eu vou ter que andar com uma roupa assim, eu vou ter que falar desse modo, vou ter que fazer assim. Não, cara. Você precisa... Vocês aceitaram Jesus nesse dia? Não, a gente não aceitou nesse dia. Vocês foram no dia 31, só foram pro culto mesmo? Nós fomos pro culto, comemoramos ano novo lá na igreja, e aí depois de um mês, mais ou menos... Começaram a frequentar? Começamos a frequentar a igreja. Certo. E aí a gente viu a conexão
que é a igreja, muito forte. As pessoas nos acolheram muito bem. Então, não é aquelas pessoas, aceita Jesus Cristo, não. Ninguém forçou a gente, em nenhum momento. Então, isso que a gente se sentiu à vontade. Porque, às vezes, quando a gente fala, tem uma pessoa falando tanto de Jesus Cristo, no, sei lá, na rua, em algum lugar, mas quer te forçar a aceitar. Não, você vai chegar no seu momento, você vai chegar no momento certo, você vai falar, Jesus Cristo, eu te Aí vocês aceito na minha aceitaram depois vida. de quanto tempo? Depois de um mês. Você e a tua noiva? Isso, nós Junto? dois. Nós dois se batizamos juntos, nós dois aceitamos juntos, então foi um momento muito emocionante pra gente na nossa vida. E por que vocês aceitaram? Já que, como tu falou assim, cara, a gente não gosta, a gente é meio quando as pessoas tentam forçar. O que que fez vocês aceitarem? Dizer, cara, esse é o caminho. Jesus Cristo, ele é o fortalecimento da família. Então, nossos amigos, eles têm a família fortificada. Por isso a questão do ambiente, ele é muito delicado. Por onde é que tu tá andando? O que que tu tá fazendo? Como é que tá a tua comunicação? Com as pessoas que você tá? Essas pessoas que você tá, o que que elas falam? O que que elas buscam? Então, todos os ambientes que eu ia de crescimento, Jesus Cristo estava na palavra de cada pessoa. Sempre ele estava no meio de Sempre tudo. no centro, a base de tudo. A base, ele sempre foi e é a base de tudo. Sempre quando eu chegava no local, as pessoas faziam oração. Sempre quando as pessoas paravam um pouquinho, a gente começava a conversar. Começava a ter um depoimento de um, falava de outro. E aí eu ficava com aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso estar nesse círculo das pessoas também que são cristãs, que pensam muito no crescimento, porque não é porque a pessoa não é cristã que ela não pensa em crescimento. Não, você vai ter a facilidade ali. Então, a pessoa às vezes, eu aceitei Jesus Cristo, tudo vai mudar na minha vida. Calma, não é assim. Pelo Não contrário. é assim. Pelo contrário, Exatamente. Paulo fala que é aí que a gente vai enfrentar dificuldade. Exatamente. Porque eu posso falar por mim, tá? Desde quando eu busquei conhecer mais Jesus Cristo, eu sempre falo para as pessoas, quando eu comecei a minha caminhada por Cristo, eu buscava e tal. Aí um dia eu disse, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser um ser humano melhor. O que eu faço? Aí Jesus, beleza, comecei a orar. Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Como eu faço? Porque assim, eu nunca quis ser um crente de ir para a igreja. Porque tem muito crente indo só para a igreja. Bota a Bíblia debaixo do braço, vai lá, se escuta e vai embora. Eu falei, não, Senhor, eu quero ser alguém tocado por Ti. Eu quero ter um coração puro, justo, reto, assim como o Teu. E aí o Senhor falou no meu coração, que era para mim começar pela família. Aí eu não entendi. Começa pela família. Se torne um filho melhor. Se torne um irmão melhor. Se torne um sobrinho melhor. Se torne um tio melhor. E por que isso, Ian? Porque é muito fácil você ser bacana na rua. As pessoas não te conhecem. Eu vou aqui, abraço o Ian, falo, e aí, Ian, Deus na tua vida? Cara, esse cara é muito gente boa. Mas e dentro da minha casa? Quem eu sou? É muito fácil ajudar quem tá na rua. Pô, me ajuda aí, beleza, te ajuda. Esse cara é muito gente boa. E a tua mãe que tá precisando? E o teu irmão que tá precisando? E um sobrinho que está precisando? Então Deus falou assim, começa pela tua casa. E aí eu comecei pela minha casa. Como? Eu tenho os mandamentos do Senhor. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Peraí, o que ele está falando sobre isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo que eu faço, cara, primeiro Deus. Eu vou fechar um negócio com o Ian. Deus está na frente, tá. Então vamos fechar. Deus não é, então me afasta de ti. E eu oro todo dia. Tudo que for para me aproximar de Deus, que o Senhor me aproxime de mim. Tudo que for para me afastar de ti, Senhor, afasta de mim. Então essa é a minha visão hoje. Eu vivo para o Senhor. Eu não vivo para agradar ninguém. Eu vivo para agradar a Deus. Entende? Depois ele fala, honrar teu pai e tua mãe. Cara, o que ele está falando? Honrar seu pai e mãe. Cara, é fazer o que tu puder de melhor pelo teu pai e pela tua mãe. O meu pai me abandonou, mas eu honro ele. Ele entrou no meu casamento da mesma forma que a minha mãe. Eu tenho o mesmo respeito por ele. Você não tem o mesmo amor? Não, porque eu não fui criado por ele. Ele me abandonou. E tá tudo certo. Então, assim, amar o teu próximo como a si mesmo. Né? Orar por aquele que te persegue. Então, isso é ser cristão, cara. E aí eu te falo, Ian, quando eu busquei isso, cara,
eu fui muito mais atacado. Porque era muito mais fácil eu ir para a rede social e falar o que o Ian quer ouvir. Falar o que o Cadu quer ouvir. Falar o que as pessoas querem ouvir. Isso que é o legal. Aí, tu é muito fera, tu é muito bacana. Ir para uma festa, botar o combo lá. O WF é muito gente boa. Dar carona pra galera, pagar a entrada numa festa. Isso é muito mais fácil. Eu tinha um monte de compartilhamento, um monte de comentários. E quando eu comecei a aparecer com uma Bíblia para ir para a igreja, não gera mais comentário. Não sou mais o cara, não sou mais diferenciado. Então, eu fui muito mais atacado, eu fui muito mais perseguido, mas eu entendi que o resultado, quando a gente está com Cristo, é totalmente diferente. E aí foi que eu entendi a diferença em ser próspero. Não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade, cara, é algo que é inexplicável e a gente não compra. A gente conquista com Cristo. E é engraçado que a prosperidade, ela afasta os invejosos. A pessoa vê que tu tá prosperando muito, ela vai começar a se afastar as pessoas vão começar a se afastar de ti. Porque elas vão ver ali quem é o WF, quem é o Ian, o que ele faz. E tu sabe por que isso, Ian? Tu sabe por que isso? Sim. Tu sabe? Não sei. Vou te falar exatamente. por quê. Porque o teu amigo, e eu vou te falar, isso não é só amigo. Isso dentro da família acontece. A inveja, ela nasce Intimidade. da intimidade, certo? E por que as pessoas que têm inveja, elas deixam florescer isso dentro do coração dela? É uma escolha nossa. Nós somos aqui, ó, nós somos carne, nós somos ruim. Eu entendo isso. A minha oração é assim, eu sou ruim, eu sou podre, mas eu não quero ser assim. E isso somos nós. E aí a gente tira esse espírito. Cara, eu não quero ter inveja de Ian, eu quero admirar Ian. Só que a maioria das pessoas prefere deixar florescer isso de ruim. Aí o que acontece? O cara começa a comprar hambúrguer lá na tua hamburgueria. Eu vou comprar hambúrguer. O Ian começou. Eu vou comprar hambúrguer com ele. Aí o Ian começa a prosperar. Aí o Ian já não anda mais de pé. O Ian já tem uma moto. Aí eu vou comprar, mas também vendendo esse preço. Aí o Ian comprou um carro. Eu não vou mais comprar no Ian. Por quê? Porque o Ian tá roubando. Eles não entendem que tu tá prosperando através do teu trabalho. Eles deixam com que esse sentimento de inveja... Peraí, é muito legal o Ian estar aqui comigo, mas quando o Ian passa para esse nível aqui acima de mim, não, já não é mais legal. E eles deixam florescer esse algo ruim que existe dentro de nós, que é a inveja. Então, peraí, eu vou ajudar o Ian até ele estar abaixo de mim. Igualou, eu já fico meio na dúvida. Passou de mim. Então, as pessoas, resumo, Ian, as pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Exatamente. Eu vi muitas pessoas falarem mal, eu sabendo que procurando algum problema no meu negócio, o que está acontecendo, algumas pessoas estão falando mal, isso e aquilo. Mas quando eu entendi, eu falei, opa, é a inveja que está atacando. E quando a gente está passando os degraus ali, passou da igualdade, do comum, a inveja começa a atacar. As pessoas começam a falar, não, tá ruim, a qualidade caiu, que não sei o quê. Mas a gente sempre estava buscando, todos os dias, a gente está até hoje, buscando. Porque o nosso padrão não pode melhorar ainda mais. A gente tem um padrão. O hambúrguer não pode ir desse jeito. A gente explica todo para os nossos colaboradores. Nosso hambúrguer não pode desse jeito. Nosso hambúrguer é desse jeito, porque esse é o nosso padrão. Então, quando chega um hambúrguer para uma pessoa, o hambúrguer, o que eu faço é o mesmo que a pessoa que está na chapa faz. Então, fala, eu quero o teu hambúrguer. Não, tem um padrão. É a mesma montagem, a mesma fritura, é o mesmo tudo. Mas teve alguns lá de perto, quando a gente estava para se mudar, que estavam atacando muito a gente. Tava falando muito mal. Por quê? Porque o cara falava todos os pedidos que chegava para ele e reclamava. Todos. O pedido chegava e reclamava. O pedido chegava e reclamava. Então, é necessário para as pessoas que não sabem também você excluir um cliente. Sim. Isso às vezes a gente fica sentido. Mas o que vai acontecer depois que eu tirar esse cara, eu não aceitar mais o pedido dele? Vai ser maravilhoso. Porque vai ser menos uma dificuldade que você vai enfrentar com aquele cliente. Porque a gente sempre... Eu fazia o pedido do cara. E eu montava tudo certinho. Quando chegava, tava com problema.
Sempre Então, ele dava uma justificativa que estava com sempre problema. lidava com problema. Eu costumo dizer, Ian, o seguinte, que o cliente, ele tem razão até um determinado ponto. Porque antigamente a gente entendia, o cliente tem razão 100%. Não. O cliente tem razão até um determinado ponto. A partir que ele está te desrespeitando, ele já não é teu cliente. Eu sempre falo isso, cliente, cara, bom, é o cliente que ele vê o teu trabalho, ele não vê preço. Por exemplo, tem cliente que te vai trocar por causa de R$ 1. Exatamente. Entendeu? E como esse cliente, tu percebeu, peraí, tem algo de errado. Se eu fizer, ele reclama. Se eu não fizer, ele reclama também. Então, tu começa a perceber, não, pô, eu não vou entrar em discussão, eu vou só excluir. Eu sempre falo, hoje eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Excluiu, acabou o problema. Acabou o problema. E esse não foi o primeiro. A gente já teve outros problemas com o mesmo cliente. Então, a gente fazia, o cliente reclamava. Fazia, reclamava. Encontrei a solução, vamos excluir e falar que a gente não vai mais aceitar o pedido do cliente. Porque aquele cliente, olha, amigo, você é muito exigente, a gente não consegue atender a sua expectativa. Então, nos perdoe por isso, tá tudo certo. Exatamente, e já tava tudo certo. E o cara ficava puto, às vezes a mulher ficava estressada e tava tudo certo, cara. Ele é a mulher dele, no caso? Não, foram outras pessoas, entendeu? Tá. A mulher ficava estressada e o cara às vezes reclamava pro meu pai. Olha, o teu filho não tá mais aceitando o meu pedido, porque era amigo dele. Teu filho não tá mais aceitando o meu pedido, vai lá falar com ele. E quando meu pai, ele vinha às vezes e falava, por que tu não tá aceitando o pedido do fulano? E não sei o que, o cara compra de ti, tem que vender. Aí eu falei, não pai, calma, olha lá. O cara às vezes dá em cima da atendente, ele tira a brincadeira sem graça com o chapista, e isso é uma falta de respeito altíssima com a gente. Então ele baixou o tom de voz dele, ele entendeu o que o cara fazia, porque quando ele encostava no canto, que o meu pai às vezes ficava no canto conversando com o pessoal, só falava mal. E aí, sabe naquela rodinha do canto de rua que fica? Sei. Era do lado da hamburgueria, porque era um bar. Era um bar, na verdade, que a gente se mudou. Então ficava aquela rodinha, e às vezes o pessoal falava alto pra gente escutar. E eu falava, não, isso não tá certo. E pegando o gancho do que o Ian falou, isso serve para você aí que tá do outro lado, que tem seu negócio. Isso é extremamente importante que você fez. Não deixar que ninguém desrespeite o teu negócio. Não mistura. Às vezes tem pessoas que misturam amizade com negócio. Não misture que vai dar cagada. Então eu sempre fiz, desde quando eu comecei meu negócio, eu lembro, e eu fui atleta de futebol, então eu ia jogar bola e tal, já estava vendendo meu negócio, botava no carro ali e tal, e o pessoal, traz tua bugiganga pra cá, traz tu é sacoleiro e não sei o quê. Eu falei, meu irmão, calma, você quer que eu te atenda? Vou na sua casa, vou em outro ambiente, vou te atender, mas aqui você não vai bagunçar meu negócio, não. Foi o que você fez, pô. Ele tá falando de uma maneira desrespeitosa com a funcionária, tá falando de uma maneira desrespeitosa com o chapista. Não, esse cara não é meu cliente, vou excluir ele. Então, você que está aí do outro lado, que é empreendedor, presta atenção nesse movimento do teu cliente, ou então até de funcionário, que às vezes mistura também as coisas e faz gracinha no momento que dá para fazer. Exatamente, o respeito ele é muito principal, porque o cliente, quando ele olha para o teu negócio, ele vê o principal, que é o respeito com ele e com as pessoas que estão ali. Então, se há um desrespeito, há um palavrão que a pessoa acaba falando, ou um funcionário acaba falando do jeito que o cliente não quer ouvir, isso acaba matando o teu negócio. Porque se não entende, tu só chega, pega o dinheiro e o teu negócio vai embora. O negócio vai quebrar em alguns anos. Pouco tempo, na verdade. Tocou em 2 pontos que eu queria te perguntar. Seguinte, primeiro, o que é o diferencial da Extreme Burger? Para a pessoa que está do outro lado agora, você vai falar. Qual o diferencial de vocês para esse crescimento? O público que você atende, qual a forma que você atende? Até porque tem muitos empreendedores começando com o seu cachorro-quente, começando com o seu lanche do café. Qual foi o diferencial que você entendeu? Cara, eu tenho que fazer dessa forma, para chegar nessa forma, eu vou buscar embalagem legal, eu vou buscar um atendimento legal. Como que você se tornou essa referência lá na Águas Lindas, né? Isso, em Águas Lindas. Consequentemente, tenho certeza que será para Belém, para Nanindeua e para todo o Pará. E, se Deus quiser, para o Brasil. O nosso diferencial foi as embalagens e um principal, um pirulito. Quando a gente dava um pequeno pirulitinho de coração baratinho, o cliente ele olhava para aquilo e falava, até brigava às vezes. Quando chegava o pedido, o cliente brigava pelo pirulito.
Então, às vezes é um detalhe muito pequeno no seu negócio que você precisa fazer, que vai ser um diferencial de todo mundo. Você não precisa ver algo revolucionário para você colocar no seu negócio. Você colocando algo simples, uma cartinha. A gente fazia e faz ainda cartinha quando o cliente pede. Olha, minha mulher quer um pedido assim, vocês conseguem fazer uma cartinha? A gente faz, a gente atende o desejo e o que o cliente quiser. O que ele quiser a gente faz. Então, olha, escreve uma cartinha assim, manda um hambúrguer assim para minha mulher, a gente manda. Então, no momento que a pessoa às vezes estava brigada com o esposo, com a esposa, acaba se reconciliando por uma coisa simples, por uma mensagem, por um bombom. Então, você tendo esse detalhe e tendo a conexão, que é o principal com o seu cliente, você vai alavancar para onde você for. Vai montar qualquer negócio e vai dar certo. Perfeito, cara. É o que eu sempre falo. O simples é Bem diferente. O simples é diferente, né, cara? Muito bacana isso, cara. Parabéns, cara. E eu acho que o Rafael Portal que tá aí por trás, o Cadu, a gente vai esperar esse hambúrguer aí Vai com essa chegar. cartinha aí, né, não, Ele vai Rafa? chegar, Vamos vai esperar, chegar, vamos vai esperar. chegar. E uma outra coisa que você tocou no assunto, eu queria te perguntar, como é a relação de vocês com o dinheiro? Por exemplo, o dinheiro, pô, entrou bastante esse mês, cara, faturamos 2 vezes mais do que esperávamos. Pô, vou comprar aquilo outro. Como é a relação? Eu falo para vocês dois, no caso você e a sua noiva, porque eu acredito que vocês são sócios. Então, como é essa relação de vocês com o dinheiro? A questão do dinheiro é o principal. Porque quando o empreendedor, ele não é empreendedor ainda, e ele vê o dinheiro entrando, ele acha que o dinheiro é dele. Não, o dinheiro não é dele, o dinheiro é da empresa. A empresa conseguiu. A empresa é tua? É tua, normal, tá tudo bem. Mas você precisa ver o que você precisa fazer com o dinheiro para crescer a empresa. Então, às vezes o cara recebe um dinheiro, recebe basicamente 10 mil, e o cara já vai querer dar de entrada num carro, numa moto, em vez de guardar o dinheiro para ver o que ele vai poder investir no negócio dele, ele acaba fazendo essa bobagem. E é isso que as pessoas caem muito, o empreendedor cai muito, que ele acaba pegando o dinheiro que o negócio dele lucrou, e ele trabalhou, pode ter trabalhado muito duro ali, mas ele vai querer ter a recompensa imediata, que é comprar um carro, comprar uma moto, e acaba se frustrando, porque um negócio não pode dar certo. Porque se o cara não tiver o caixa da empresa dele, quando tiver um dia ruim, a gente não conseguiu lucrar tanto esse mês. Ah, mas vai ter o do caixa, lá que a gente vai conseguir repor, pagar funcionário, comprar mercadoria, comprar tudo. Então esse é o principal, é o caixa da empresa. Se a empresa não tem caixa, ela não tem crescimento. Então, o que eu posso fazer para eu conseguir mais caixa, para eu lucrar mais? Então, a gente sempre estava buscando isso e busca todos os dias. Porque caixa é rei no nosso negócio. Então, se o caixa não for rei, a gente não sabe o próximo passo. A gente não sabe o que a gente pode fazer. Tem que ter essa previsibilidade. É a previsibilidade de qualquer negócio. Você precisa ter um caixa muito bem estabelecido da sua empresa. Porque se você não tiver o caixa, você não sabe o próximo passo. Você vai ficar com medo porque você não vai ter dinheiro. E o banco não vai te liberar. Isso não vai funcionar, isso não sei o quê. Então, caixa é rei. E como é a sua relação, por exemplo, com os seus fornecedores? Nossos fornecedores é muito bem a conexão. Às vezes a gente estava até fazendo os encontros, esse que é o principal, ter uma conexão com os fornecedores. A gente faz todos os dias compra diária ainda, mas o principal, pão, carne, isso é uma conexão com os nossos fornecedores que é o principal também. Você precisa mandar talvez um hambúrguer pro cara. Às vezes tu mandando um hambúrguer, meu amigo, quando teu pedido chegar vai ser a prioridade lá do negócio dele que ele vai te atender. Ele vai te atender com mais rapidez, facilidade. Então, o simples bem feito é o que ganha tudo. Quando a gente pensa, será que o cara vai gostar? Será que o cara vai me dar atenção? Ele dá total atenção. Porque ele vai ver que não vai ser só um cliente que ele vai estar atendendo. Ele vai estar atendendo um cliente que está dando atenção para ele também. Então, a atenção ela ganha muito o jogo, em qualquer lugar. Para onde você vai, o que você vai fazer, ganha muito. E Ian, você pode também nos responder, até para os empreendedores também que estão começando, que eu sempre falo que é muito importante, tem 2 pessoas muito importantes no nosso negócio. Você falou já da sua contadora. Isso. Você acha que começou desde o começo já com ela. Comecei com ela. E quantos anos você está com ela? A gente vai fazer, na verdade, eu não comecei com ela, desculpa, eu não comecei com ela. Mas quando a gente começou a crescer, a gente viu a Necessidade. necessidade da contabilidade, que
Para o negócio crescer, ele precisa de contador. Alguém chegou para ti e falou sobre o CNPJ? Exatamente. Começou a falar, olha, tem que fazer CNPJ, tem que deixar as coisas Aí tu, cara, o que é regularizadas. CNPJ? Tem que pagar imposto e tal. Exatamente. Ficou aquela dúvida ainda, o que eu vou ter que fazer, como é que vai ser, vou ter que pagar mais o governo, vou ter que fazer isso, a gente vai ter que pagar mais coisas, mais tributos. E aquilo, de primeira foi um choque. Certo. Porque eu vou ter que fazer tudo isso, vou ter que pagar um valor a mais, contador, vou ter que pagar isso, vou ter que pagar aquilo. Mas isso é a empresa que vai pagar. Você precisa ter uma coisa muito importante. O lucro da empresa e o lucro do teu pessoal. Quanto é que eu quero lucrar na minha empresa? Eu quero lucrar X. Quanto a empresa tem que lucrar para pagar tudo, deixar as coisas, o dinheiro da empresa? X também. Então a gente não pode misturar as coisas. O dinheiro que está entrando é o dinheiro da empresa. Você tirar 10, 20% já é o suficiente para você. Quando você ultrapassa isso, esse teto dos 20%, você acaba extrapolando. Então você entendeu que vocês são funcionários da empresa. Exatamente, somos funcionários da Exatamente, empresa. isso é muito importante. Tem muita gente que não entende que é funcionário da empresa. Que é dono e pode tirar tudo. Não, cara. Você é funcionário da empresa, assim como qualquer um funcionário. Aí o teu negócio vai funcionar bem melhor, vai por mim. E você pode também nos falar sobre, por exemplo, como é a sua ligação com... Você tem conta CNPJ, Sim. banco. Como é a sua conexão, o seu contato com o seu gerente? É bem legal ou não? Como é? Você pode nos contar um pouco? O gerente a gente já não tem muito. A gente já tem o nosso banco digital é do iFood. Então, nosso banco, nosso desenvolvimento são com eles. Então, é mais virtual. O seu banco que você usa é do iFood? Isso, do iFood. É o próprio banco do iFood. Então, gerente, essa parte é mais virtual. Eu nem sabia que existia banco do iFood. Não vou te mentir. Tem banco do iFood, porque é o banco dos restaurantes. Banco dos negócios, do delivery, dos fast food, de tudo. Da parte alimentícia. Então, o iFood, ele tem o próprio banco dele. E como é? Você pode nos explicar? Porque, assim, para mim foi uma surpresa agora. Né? Novidade pra gente. Aí você que trabalha com lanche, né? De uma forma geral, eu nem sabia que existia o banco do iFood. Você pode nos explicar como é que foi, como é que surgiu isso, como é que entrou no teu negócio? O iFood, a gente, depois de 3, 4 meses, eu via que a gente precisa estar no iFood. É como você tá na rede social. Eu preciso estar no Instagram, preciso estar no Facebook, no WhatsApp. Isso é o principal. E o iFood era o nosso principal também. A gente falou, a gente precisa estar no iFood. Então a gente viu para crescer. É meio que a plataforma de comida. Sim. Você vai cadastrar a sua empresa, vai cadastrar as coisas tudo certinho, vai colocar o preço certo. E aí, o repasse que ele vai te repassar, o repasse do iFood, você vai pegar em outro aplicativo, que é o banco do iFood. É o iFood Move. Que aí o teu dinheiro vai cair nesse aplicativo. E nesse aplicativo, você pode ver como é que está o seu desenvolvimento, tudo como um banco virtual. Então, tu pode mandar Pix, pode pagar boleto, pode fazer tudo. É como um banco virtual normal. Só que o que você vender no iFood, o seu dinheiro vai para lá. Você não recebe no mesmo dia. Você recebe no mesmo dia se você passar no cartão, no dinheiro, você recebe no mesmo dia. Mas quando o pagamento é online, o pagamento pelo cartão virtual do aplicativo que você paga direto pelo iFood, você recebe depois de 4 dias, uma semana. Entendeu? Então, você vai receber normal. E aí, com o teu desenvolvimento, eles vão ver se tu pode receber um crédito. Então, o iFood mesmo, eles fornecem um crédito. E aí, 40 mil, 20 mil... Quanto é que vai estar o teu faturamento no iFood? Eles vão ver quanto é que tu está crescendo. Então, eles te fornecem crédito. Com taxas diferentes para vocês? Isso, com uma taxa um pouquinho menor do que dos bancos normais, entendeu? Então, com uma parcela acessível. E a parcela que você vai pagar vai descontar automaticamente do que você vender no iFood. Então, você não precisa ficar tão preocupado. Eu preciso vender muito mais para pagar essa parcela. Não, o que você vender no iFood vai ser descontado naquele mês. Naquela parcela. Então é muito interessante que isso a gente gostou demais e foi um dos bancos que mais deu valor basicamente pra gente, porque quando a gente é pequeno, a gente vai chegar em qualquer banco, eu quero 10 mil, 20 mil, vai ter todo um processo ali para você seguir
para você conseguir aquele empréstimo. Então, no iFood foi bem simples, ele já tinha o nosso cadastro, ele já estava trabalhando Você faz tudo online? tudo online, foi tudo online. A gente recebeu a liberação do iFood e aí na hora não, depois de um dia eles liberaram o dinheiro, tá lá, o dinheiro, aí tá lá as parcelas, tá tudo certinho, tá para você antecipar se você quiser. Então foi uma coisa bem simples e que a gente conseguiu bem rápido, muito rápido. Tava Entendi. lá, eles disponibilizaram pra gente no momento certo, na hora certa e a gente conseguiu e a gente pegou o empréstimo. Pegou o empréstimo aí, Bem legal, eu não deu sabia bem disso. certo. Aproveitando essa deixa aí do iFood, né? Vamos falar aqui do nosso patrocinador, Opa! né? WF Imports, a melhor loja de importado do Brasil. Trabalhamos com Apple. Qualquer coisa que você precise diferente, chama aqui que o WF vai lhe atender com o maior prazer do mundo. Já estamos 15 anos no mercado, tá? Vendendo, eu sempre falo que a gente não vende roupa. A gente vende um estilo diferente e exclusivo, tá? E a gente trouxe aqui um presente para você Opa! e para sua noiva também, que depois no final Com certeza. vou te presentear. Muito beleza? obrigado. Então, agora eu queria entender, eu queria fazer uma pergunta para você, seguinte, de tudo que você tem vivido, né, de tudo que você tem atrelado às suas conquistas, o seu desenvolvimento, o seu negócio, a sua vida pessoal, tá? Você está numa crescente, né? E você atrela isso ao quê? Ao teu potencial, a Jesus Cristo. Quem você atrela isso, cara? Aqui mudou a minha mente nessa virada de chave, naquela palavra que eu ouvi. O que você atrela? Há muito a Jesus Cristo. Todo o meu desenvolvimento, todos os passos que eu estou dando direcionamento, eu peço primeiramente para Ele. Meu Deus, o que eu vou fazer? Se é para eu ir para um lugar, o Senhor, é realmente para eu fazer isso? É para eu fazer essa tal coisa? É para eu tomar essa decisão? É para eu falar desse jeito? Então, eu sempre peço direcionamento para Deus. Sempre é meu centro, é a minha base de tudo. É Deus. Então, o que eu vou fazer? Será que se eu fazer isso é certo? O principal é quando ninguém tá te vendo. Quem é você no claro, quem é você no escuro. Exatamente. Quando você tá sozinho e quando ninguém tá te vendo. O que você tá fazendo? Então, esse é o principal. Então, meu Deus, pelo amor de Deus, que eu não cometa isso, que eu não faça isso. Porque todos os dias a gente tá pecando. Sujeito a pecar, nós somos Sujeito pecadores. a Nós somos pecado. pecadores. Então, quando você está conversando com Deus, isso fica muito mais fácil de você entender o que é o pecado. O Espírito Santo, ele te guia ali e fala, isso não é certo. Então, você acaba tomando um direcionamento que você escutou realmente de Deus. Entendi. E eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo convidado que passa por aqui pelo nosso WF Cash. E eu queria que você falasse, olhando para a câmera, Opa. tá? O que é Deus para você? Deus é a base de tudo para mim. E se você tem Deus na sua base, no seu centro, você consegue o que você quiser com muito mais facilidade. Você aceitando Deus não vai mudar muita coisa na sua vida. Você precisa fazer e viver os mandamentos que Ele deixou na terra. Então, se você só aceitar e esperar que Ele faça as coisas na sua vida, é muito difícil disso acontecer. Se você não acordar de manhã cedo e ir trabalhar e ir desenvolver o que você tiver no seu trabalho, na sua equipe, na empresa que você trabalha, você não vai saber o que está crescendo ou o que não está crescendo. Então, coloque Deus na base de tudo, no seu crescimento, para onde você for e fale dele, que é o principal de tudo. Mesmo que a pessoa não queira escutar, mas fale de uma forma que a pessoa se sinta confortável. E isso é o principal de tudo. Deixo isso para vocês. Deus é o nosso maior sócio, né? Exatamente. Toda a honra você me fala que é para Ele e para Ele todas as coisas. A minha vida é pautada nele. E, Ian, para a gente finalizar, né, esse bate-papo, eu acredito que em breve a gente fazer o segundo episódio, terceiro episódio, já com a esposa Na hora. também. E eu vou te dar uma oportunidade também de você olhar para aquela câmera lá e você deixar um recado, uma frase, algo que você quer falar para alguém. Como se aquela câmera lá, todo mundo fosse te ouvir agora. Qual é a mensagem, qual é o recado que você quer deixar? A mensagem que eu deixo para você é não dar prioridade para o medo.
Porque o medo, ele te aprisiona. E se você deixa ele te afetar, você não sabe o próximo passo. Você fica tão preso naquilo de você avançar ou não, que você não sabe o que você faz. Então, deixa o medo um pouquinho de lado. O medo é normal, mas se você bota como ele prioridade, você não vai conseguir nada na sua vida. Porque você vai sempre ficar preso se você vai fazer uma coisa certa ou não. Você vai errar sim, você precisa errar. Você não vai sempre acertar. Você precisa errar para você aprender com o seu erro. Então, não fique com medo de errar. Você vai falhar, vai dar certo. Porque as coisas acontecem com o tempo. Não vai acontecer da noite pro dia. Fica tranquilo. Vai acontecer com o tempo, mas vão acontecer. Então, espera. Deixa sua esperança em Deus. Porque Ele tem um momento certo, a hora certa para você. Show de bola. É o que eu sempre falo. No tempo é o tempo de Deus. Tempo de tá? Deus. Cara, queria agradecer o Ian, né? A sua Obrigado. noiva que está ali atrás também. Aí que a Extremo Burger seja cada vez maior, tenha mais Amém. sucesso. E o que eu posso te dizer, cara, coloque Deus à frente dos teus projetos, Amém. dos teus negócios, que ele seja o sócio maior, que aí eu te falo que não vai ter erro. A gente pode passar por problema, por dificuldade, mas se a gente colocar Jesus Cristo como o nosso eterno Salvador, como nosso sócio maior, e que seja feita a vontade dele, no tempo dele, tá? Então, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, contar um pouco da tua história, né? Tem muita coisa para contar, mas a gente tenta resumir, né? Sim. Então, para você aí que está do outro lado, que ouviu a história do Ian, ele colocou sempre Deus à frente. E ele não desistiu quando as coisas pareciam que estavam dando errado. Ele buscou oportunidade e Deus, ele sempre nos mostra. Eu sempre falo que Deus nos mostra através de uma música, através de um anúncio na internet, através de um amigo. A gente sempre tem que estar atento. Os pastores que eu sempre converso, ele fala que a gente não tem que estar distraído. E é uma coisa que eu oro muito, para que eu não esteja distraído para o que Deus quer para a minha vida. Então, que você esteja atento ao que Deus quer para a tua vida. Deus quer coisas boas. Não pense que... a gente falou sobre isso no começo, sobre o dinheiro. O dinheiro é algo que a gente tem que usar para abençoar outras vidas. Você não pode deixar que o dinheiro tome conta de você. Isso sim é pecado. Não é pecado o Ian crescer financeiramente. Não é pecado a Extremo Burger crescer ainda mais. O que é pecado é você ter amor ao dinheiro. E eu sempre oro e falo para você, cara, eu oro, Deus me abençoe tanto e use meu dinheiro para abençoar outras vidas. Tá? E que como a vida do Ian seja exemplo para você que está aí do outro lado, a Extremo Burger seja exemplo para você que também está começando o seu negócio. Espero que a gente tenha, de uma certa forma, abençoado essas pessoas que vão ouvir essa sua história e que Deus continue te usando, irmão. Obrigado. Que Deus continue te abençoando a tua família, o teu negócio, o teu projeto. Tá Obrigado por você que assistiu até o final. Compartilha com uma pessoa que quer começar um negócio, uma pessoa que está enfrentando dificuldade. Acompanhe a gente na rede social, eu, WF. A gente posta muita coisa nas nossas stories. E fica com Deus. Deixa aí tuas redes sociais. Minha rede social é Eu Sou Ian. Eu sou o YANN e a Extremos Burger. Extremos com X. Extremos Burger. Pode colocar certinho lá que vai aparecer para você. E da patroa também, que é sócia. Natayla. Ela é a Natayla com Y. Pronto. Então você aí, como o Ian falou, compartilha, se inscreva no nosso canal, manda pro vizinho, manda pro amigo. Sempre tem alguém precisando ouvir essas histórias de fé e empreendedorismo. WF Cash. Tamo junto. É nóis.